Denis Elisevich está aqui hoje. Saudações para você. Olá, Tatiana e espectadores. Peço a todos vocês que se inscrevam no canal Liberty Law, curtam o nosso vídeo, deixem comentários para nós e também, por favor, se inscrevam no canal do Denis. Denis, a primeira pergunta é para você. Está claro para você que em um futuro próximo não haverá encontros entre Zelensky e Trump, nem assinatura de um acordo de paz preliminar, nem trabalho para interromper as hostilidades? Bem, as negociações seguem, apesar de algumas forças tentarem interrompê-las com tudo. E agora ficou muito claro quando chegamos pelo menos a um passo do cessar-fogo. Simplesmente fizeram de tudo, jogaram todas as forças nisso. Estou falando de Vitkov e Ushakov, essa conversa. Zelensky será recebido na Casa Branca sem Yermak, que ainda tenta participar. Apareceu informação na imprensa, eu publiquei isso, mas ultimamente tenho tentado me comportar de forma mais discreta. Já o Zerkalo Nedelli publicou. Só posso repetir que estavam preparando uma acusação para entregar ao Yermak. E para que isso não acontecesse, Zelensky o nomeou chefe do grupo de negociação. O Mirov esteve ontem no interrogatório do Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia. Ou seja, nossos interesses, todos os ucranianos, são representados por pessoas envolvidas até o pescoço em corrupção. Posso revelar uma informação exclusiva neste programa. Segundo um participante das negociações em Genebra, passávamos noites no hotel lavando as mãos. É isso. E quanto ao fato de que existe essa tarefa de fazer a paz, ela realmente existe, as pessoas estão trabalhando nisso, ninguém quer tanto a paz. Como já vemos, como o presidente está certo. E essa informação que a Bloomberg publicou, e lá se falava sobre Ushakov, sobre Vitkov, para você, ouviu algo assustador ali? Quando saiu a notícia das gravações de Mindyuk, ficamos em choque por dias. Você ficou chocada com essa informação ou não? Fiquei surpreso com o exagero, chamando Vitkov de traidor e pedindo o impeachment do Trump. Isso é simplesmente um absurdo. O representante especial Vitkov, ele é um representante especial para a Rússia. Ou seja, ele tem a tarefa de construir pontes para negociações, para fechar um acordo de paz. Ele explica a Ushakov como é melhor conversar com Trump para alcançar o sucesso. Não era bem assim que ele simplesmente ouvia o Ushakov. Vou contar uma mentira para o Trump e vocês entrem pela esquerda que eu ajudo. Isso não ocorreu. Ele está orientando o outro lado, esse é o propósito das negociações. Me desculpe, ele não precisa mandar o Ushakov para aquele lugar. Por mais que a gente, por exemplo, não goste desse Ushakov. Nosso objetivo é alcançar a paz e precisamos fazer de tudo para isso. Mas isso foi inflado pelos globalistas, pelo Estado profundo, aqui. E claro, os nossos também pegaram essa ideia. E isso é simplesmente uma hipocrisia. Agora vemos pessoas gritando, nada de paz, deixem a Rússia nos bombardear e as pessoas morrerem, só não queremos paz. Isso é, Tatiana, George Orwell, A Revolução dos Bichos, 1984. Nossos compatriotas que estão na América organizam manifestações chamadas Manifestação contra uma Paz Ruim para a Ucrânia. Bem, é fácil estar na América e apoiar a guerra, mas será que as pessoas que foram atingidas querem a paz ou não? Bombardeios recentes em Kiev, Zaporizhia e Dnipro causaram gritos, incêndios e mortes. Como essas pessoas vão se sentir sobre quem mora na América, mas apoia a guerra e não quer paz? Aparentemente, não gostam de paz. Por que o presidente não sugeriu uma paz melhor? Sugeri isso a ele por anos, dizendo para fechar um acordo que pressionasse a KGB. Fim. A paz dele nunca interessou e ainda não interessa. Ele está em uma situação muito ruim. Pessoalmente, ele... Estamos falando que ele vai se reunir com Trump sem Yermak, como o próprio Zelensky menciona. Axios publicou essa informação de que ele mesmo não vai para Washington. Ele vai para lá como um europeu, porque isso diz respeito à nossa segurança e garantias. Ursula também falou e disse que não haverá paz sem a Ucrânia e sem a Europa, e nenhuma violação da soberania da Ucrânia. Eles vão todos juntos até Trump, ou como será? Até hoje, pelo que eu sei, Yermak quase foi anunciado na Casa Branca. Não sei como será daqui para frente. Talvez o acordo mude algo, mas duvido.
Segundo, Zelensky gosta muito, como posso dizer, de se comportar de forma agressiva, de mostrar o quanto ele é forte, poderoso. Mas, como vemos, ele nunca aparece sozinho em lugar nenhum, diferente de outros presidentes. Por isso, os europeus o acompanham apresentando como questão de segurança da Europa, com a qual concordo totalmente. Mas vamos considerar a Ucrânia como um país pleno, que pelo menos terá uma chance de uma vida feliz sem guerra e de prosperidade. Vamos fazer com que a Ucrânia não seja o escudo da Europa, um porco espinho de aço. É só isso que eu peço. Os europeus fingem ou realmente se preocupam sinceramente com como a Ucrânia vai viver em um futuro próximo, porque dizem que não há dinheiro e que o crédito de reparação não está claro se será possível fornecer esse dinheiro. Os contribuintes europeus não devem financiar todos esses problemas na Ucrânia e dizem que é preciso emitir uma espécie de eurobônus. Todos os países precisam concordar, mas a Hungria pode ser contra. Se o dinheiro não for concedido, eles se fortalecerão e a Ucrânia terá problemas financeiros no início do novo ano. Como vamos viver e lidar com isso? O que acha? Obrigada. Eu acho que alguma solução será encontrada, mas para mim, sabe, quando faço certas perguntas, esse tipo de pergunta eu realmente não faço para mim mesmo. Porque eu sei claramente que o dinheiro já é gasto de forma ineficiente, mesmo aquele que não é roubado e o resto do dinheiro é roubado. Eu sei que a guerra precisa acabar. Se você está me fazendo esse tipo de pergunta agora, como está fazendo, isso já é motivo suficiente para acabar com a guerra. E ela nunca vai acabar em boas condições financeiras. Vai acabar em más condições, só em más ou muito más, ou catastróficas. Então que acabe apenas em más condições se não houver opção melhor. Obrigado. Se contarmos em semanas de guerra, a resposta é evidente e o inverno nem começou. Obrigado. Enquanto não houver decisão sobre cessar fogo ou trégua, nenhum acordo quadro foi assinado. Putin vai bombardear, é óbvio. Obrigado. Por isso, para mim, observar tudo isso, bem, sabe, só uma coisa vem à cabeça. O mundo enlouqueceu. Obrigado. Obrigada. Alguns dizem que são 19 pontos, outros 22. Posso afirmar que dos 28 pontos divulgados pela imprensa por Goncharenko, cerca de 70% são verdadeiros e 30% não. Lá, a formulação é completamente diferente e mais rígida e outras coisas também estão sendo discutidas. Pelo que sei, algumas coisas não estarão no acordo, mas serão implementadas depois. Isso será separado, talvez por um acordo conceitual. Por exemplo, sobre a escolha. Uma pessoa diz que existe lá, outra que não. Vamos ver no final. Sobre quem aceita ou não, garanto que Putin vai provocar até o fim. Ou seja, com o Putin não dá para resolver nada facilmente. Isso eu já sei. Bem, a gente vê isso na prática, não sou só eu. Sobre o Zelensky, entende? Aqui o principal é em quais questões nós esbarramos. Eu entendo claramente que, se não resolvermos as questões que fazem nossa sociedade brigar e se dividir, depois o Putin usa isso para justificar várias besteiras. Então esse tipo de paz não adianta muito. Sim, as pessoas vão parar de morrer, mas já podemos nos preparar para a próxima guerra. Isso é a língua russa, isso é religião, isso é status neutro. Pelo que eu sei, o nosso lado está insistindo na questão do status neutro. Aqui está Ermak, esse corrupto que saiu e declarou: mesmo assim, a Ucrânia no futuro não abre mão da adesão à OTAN. Isso é o que se chama de chorar pelo leite derramado. Nunca disse que a OTAN é ruim, sou a favor. Já que não aceitam, melhor encerrar o assunto por 20 ou 30 anos. E depois, veja, vamos gostar tanto de ser um país neutro, como a Áustria e a Suíça, que nem vamos mais pensar nessa OTAN. E alguns países que entraram às pressas, como a Finlândia, já enfrentam problemas com a Rússia que antes não tinham. É preciso refletir bem. Apoio a aliança, mas sou realista e não quero iludir ninguém. Agora, sobre a língua russa, não estão nos impondo o mongol ou o espanhol. Estão falando de uma língua que metade da população fala e 100% da população entende. Tirado da pauta.
Religião. Repito, os padres da Serviço Federal de Segurança e KGB no patriarcado russo devem ser presos e julgados. Não se pode proibir tudo, isso não está certo. Agora, uma nova declaração afirma que uma posição categórica representa para nós um limite para mudanças na Constituição. Como vamos seguir assim? Essa Constituição não funciona, não é só isso. Isso é sobre o ponto da OTAN, incluído por Piotr Poroshenko, sem pedir permissão ou opinião de ninguém. Não foi realizado nenhum referendo. Por isso, é preciso mudar toda a Constituição. Não estou brincando, outros países já fizeram isso. O Japão usou a Constituição americana como base, adaptou e está bem. Devemos fazer o mesmo. Não há Constituição melhor que a americana. Isso é evidente. Para que quebrar a cabeça? É só pegar ela, adaptar, e a Ucrânia vai se tornar o país mais livre do mundo. Essa é uma oportunidade. O que assusta é o que Yermak diz sobre a OTAN. Precisamos entrar sem concessões ou territórios. A Europa afirma não ter dinheiro, mas exige que lutem e diz que sem ela não haverá paz. E o Driscoll, que veio para a Ucrânia, ele diz, na verdade, ele veio para a Ucrânia, ele fala que vocês estão perdendo a guerra. Definitivamente não vamos dar muitas armas para vocês, porque nós mesmos precisamos delas. A questão é, no que a nossa liderança está apostando? Se for para se manter no poder, então de que maneira? Em primeiro lugar, Driscoll é uma pessoa muito séria, eu estou muito feliz. Continua. Ele, na verdade, está liderando o trabalho que antes era feito pelo general Kelak. É muito sério e sabe agir com firmeza. Em breve, vai para Kiev. Ele afirmou: vocês vão perder essas posições, nossos depósitos não duram para sempre. Este é o melhor momento para a paz. Depois só piora. Apoio totalmente isso. Driscoll é bom porque é realista e, diferente de outros, não gosta de tirar fotos com corruptos. Você perguntou se havia outra questão nisso. Acho que não respondi algo sobre o Driscoll. Pensei no que você disse, mas não me lembro. Se lembrar, aviso você. Sobre o que Trump disse, que a Rússia continua matando pessoas se não assinarmos a paz, e que ainda podem morrer cerca de 50 a 60 mil pessoas. Mas qual é a questão? A questão é que a recompensa para nós é assim que soa do lado da Rússia. Para nós é apenas que a Rússia parou. Eles pararam de matar ucranianos, encerrando a guerra. Nós cedemos muitas coisas à Rússia e deles só recebemos essa concessão de que não vão continuar a guerra. Bem, em primeiro lugar, não é bem assim. Ainda é preciso compreender totalmente os ativos russos congelados e o uso do dinheiro russo na reconstrução da Ucrânia. E todos esquecem disso, como se não fosse importante. Lembro que na primeira versão publicada havia um item de 300 bilhões, com 100 destinados ao Fundo de Desenvolvimento. Lá, tanto a América quanto a Europa participariam, mas agora esse item foi retirado após consulta com a Europa. Sabe, a Europa provavelmente estava interessada em embolsar esses bilhões para si mesma. Essa é toda a resposta para a pergunta. É isso aí. Sobre o dinheiro, também há um ponto de que não será feita uma revisão, uma auditoria dos fundos que os parceiros ocidentais deram à Ucrânia. E isso revolta as pessoas, porque se esse dinheiro for um empréstimo, surge a questão de que ele terá que ser devolvido. E então, que questão surge? Será que é tão importante afastar nosso governo do poder que até os americanos estão dispostos a sacrificar o dinheiro dos seus próprios contribuintes? Não com os impostos deles. O objetivo não é tirar nosso governo, isso seria mais fácil. O foco é acabar com a guerra. E de acordo com as minhas informações, até o momento de hoje, bem como neste exato minuto, talvez ontem, anteontem, lá não havia nenhuma interpretação nem de auditoria, nem de anistia. Ou seja, antes era auditoria, depois anistia, agora não há nenhuma das duas. E essa foi a primeira preocupação de Umerov ao negociar com os americanos aqui em Miami. Eles estavam preocupados consigo mesmos, entende? Então, sobre o que estamos falando aqui, sobre os interesses da Ucrânia, obrigado, não sobre os meus, os seus interesses, ou os dos espectadores, mas, em geral, nosso interesse comum é a Ucrânia, o futuro dela, e eles falam sobre o interesse deles. Você entende, nós caímos nessa. Eu, quando penso sobre isso, faço a mim mesmo uma pergunta. Será que para a maioria das pessoas isso não é óbvio? Por que discutimos uns com os outros, brigamos entre nós,
Procuramos diferenças e coisas ruins em nós mesmos. Aqui estão os culpados. Além disso, Putin é o agressor externo. Aqui estão aqueles que apunhalaram seu próprio povo pelas costas. Aqui estão aqueles que nos traíram. Aqui estão aqueles que lucraram com a guerra. Aqueles que nos usaram como capacho. Aqui não se trata só desses, mas também dos que tentam pagar lá. Arseny Petrovich, que mora na Alemanha, escreve posts diários e aparece na televisão britânica. Ele grita que paz é capitulação, enquanto Poroshenko só quer uma boa paz. Driscoll, sabem o que ele dizia e ainda vai dizer aqui em Kiev. Vocês agora não estão assinando a paz. Desde 1º de janeiro, não vendemos nem fornecemos mais armas da OTAN. Nossos estoques acabaram. A ajuda financeira dos Estados Unidos da América também já cessou. Vocês vão acabar voltando a essa questão, Mark. Mas Putin estará mais forte. Não haverá o que há hoje na mesa e, como disse Trump, ainda mais pessoas morrerão. Civis sofrerão, propriedades serão destruídas. Para quê? Sabe, na Ucrânia, ao longo de uns 11 anos, desenvolveu-se uma história meio estranha. Eu não tinha notado isso antes. Dizemos ser os melhores, mas só de aparência. Achamos que todos nos devem algo. Quem ousa nos criticar, mesmo que só um pouco, já é chamado de putinista e, no geral, de canalha completo. Temos que viver de fantasias. É mais ou menos assim. Tem um embaixador chamado McFaul, se não me engano, esse é o sobrenome dele. Ele foi embaixador dos Estados Unidos na Rússia por muito tempo. Recentemente, ele deu uma entrevista para o Dudiu. E esse cara é um típico representante da United States Agency for International Development. Hoje em dia, ele está em todo lugar. Então ele faz uma postagem no X com um plano de paz. E ele escreve: só pode haver um plano de paz. A Rússia deixa a Ucrânia, desmilitariza, reduzindo o exército para 500 mil e entrega as armas nucleares. E então nós conversamos com a Rússia. Você pensa, isso é só um desenho ou filme da Disney. Não é a realidade. Isso diferencia pessoas sérias das não sérias e faladores de quem age. O que Vitkov e Driscoll fazem são pessoas reais que vivem uma situação desagradável para nós e para a Ucrânia. Essa é a realidade atual, entende? Também não gosto. Eu sou o primeiro interessado para que tudo isso acabe e para que a Ucrânia tenha um futuro. Mas eles agem assim e espancam por isso. Como as pessoas que participam dos programas ou assistem ao canal geralmente respondem a essas perguntas? As pessoas não lutam por corrupção, Zelensky ou poder, mas para defender seu país e soberania. Corrupção não tem relação com isso. Esse argumento é ouvido diariamente. O que diria sobre isso? Uma questão delicada e importante. Essa opinião, que é assim como você chamou, assim como está sendo promovida, se houver corrupção ou mudarmos o estilo do Zelensky lá na guerra, a linha de frente vai cair. Mas por que a linha de frente cairia? Os militares sabem muito bem o que fazem, e isso, pelo contrário, vai inspirar as pessoas, porque elas estão lutando por algo que está mudando para melhor. E o fato de falarem assim, como você disse, isso para mim, claro, é novidade. Repita, qual a formulação aproximada deles? Que as pessoas não estão lutando por corrupção nem por poder, mas pelo seu país e pela sua soberania. Por isso, o fato de as pessoas estarem na guerra não tem nenhuma relação com a corrupção. Corrupção é um sistema e as pessoas na guerra são outra questão. É assim? Vamos analisar. Vamos analisar. Imagine um homem que está apenas indo para a linha de frente. Ele compra tudo com seu dinheiro, recebe um colete à prova de balas Mindit, mas, como é defeituoso e pode ser perfurado, pode acabar ferido ou morto. Depois, se Deus quiser, ele sobrevive, entra na internet e vê que Mindit ganhou milhões com coletes à prova de balas. Isso é justo? Segundo a pessoa... Na linha de frente, acompanhando as notícias, a guerra acaba e ele retorna para casa após 2 meses. Ele lê sobre um novo escândalo de corrupção e questiona. No fim das contas, arrisquei minha vida por isso. Entende? Estamos numa situação tão terrível e eu sempre tive esperança de que agora as pessoas realmente vão entender e perceber o que está acontecendo. Chega de tagarelas, chegou a hora de ações reais e super radicais. E a Ucrânia precisa tomar as decisões mais ousadas, tanto na economia quanto em todas as reformas. Caso contrário, simplesmente não vamos sobreviver. Por que as pessoas se indignam com esse plano de paz? De onde vem essa dúvida? Pois ao longo desse tempo, mesmo com a paz se aproximando, as condições quase não mudam. Ou seja, ouvimos a mesma coisa desde o início e até hoje a Rússia nos impõe as mesmas condições.
A única coisa que muda é a linha de frente e o número de ucranianos mortos aumenta. E se agora não trouxermos essa paz, as condições já existem. A esperança de que algo mude, por exemplo, em março... Não, só vai piorar. Ou seja, Putin pode ter outra ideia, então? Já aconteceu antes, por exemplo, em Istambul, nos disseram entregar Donbass de forma controlada? Não. Está vendo? E ainda há muitas, muitas outras condições. Bem, esse é um argumento sério. Ceder território é algo sério. Mas mesmo aqui, sabe? Alguns tiram proveito disso. Na verdade, isso é puramente, acredite em mim, Tatiana, isso é puramente uma questão política. Para esse Ermak, para o Zelensky Merov, não serve para nada. Essas pessoas que vivem nessas terras pobres não são necessárias. Eles não pensam nelas. Isso é uma questão política. E de jeito nenhum, sim, abra um livro de história, sim. Milhares, bom, não milhares, dezenas, centenas de exemplos de quando países mudaram de território ou coisas assim aconteceram. Não é que eu goste disso, repito, enfatizo, estamos falando de uma situação real, muito complexa. Estou propondo uma solução caso, Deus me livre, chegue a esse ponto. Então Putin pode imediatamente atribuir 100 mil dólares para cada pessoa, esse patrimônio fica registrado para ela, mas são criados corredores de 100 mil dólares para ela. Talvez ele queira vender sua casa lá e se mudar para a Ucrânia, mas provavelmente também há quem queira isso na Rússia. A pessoa deve receber compensação em dinheiro, pois o Estado não a protegeu. Essas pessoas agora vivem lá, com certo conforto, no Donbass, em áreas sob nosso controle. Eles usam isso para fazer política. Nós não entendemos por que o Estado não protege nossos interesses e novamente temos reclamações contra a América. Por que não querem auditoria? E por que não há reclamações sobre o Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia e o SAP? Já ouvimos falar das gravações, vimos algumas, outras virão e nos contaram sobre a defesa, mas ainda não vimos essas. Também não vemos como os casos estão se desenvolvendo e quem está sendo responsabilizado. Só ouvimos falar que estão pagando fianças. É só isso que ouvimos. E quais? O sujeito é acusado, eles roubaram 100 milhões de dólares, ele pagou 1 milhãozinho de fiança. Eu sou uma pessoa que, afinal de contas, desde 2012 fazia negócios na Ucrânia, e eu sei como funciona o monitoramento financeiro. Antes pegavam até valores menores, agora com regras mais rígidas, transferem o dinheiro, que é monitorado financeiramente. Nada. Você entende o que está acontecendo? Tudo isso é controlado manualmente. E aí surgiu outra coisa. Espere pela Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia, afirmo com certeza que é sério, eles têm esses materiais. O governo de Zelensky pode acabar amanhã. Não estou falando de golpe ou algo assim. Quero dizer, até o mais insensível vai entender que é hora de acabar com isso. Zelensky já tem aprovação recorde de baixa. Ou seja, sei que a Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia tem isso. No escritório, encontraram um agente do Serviço Federal de Segurança chamado Drek Shah, aparentemente colega de Mindich. Bem, tenho certeza de que tudo isso está relacionado. É toda uma história russa. Inclusive, 517 ou 537 perfis de políticos, opositores, jornalistas e de mais algumas pessoas. Ou seja, perfis tão detalhados só poderiam ser feitos por funcionários dos serviços secretos. Hoje soube, anonimamente, que meu perfil também está entre esses. E eu gostaria que a Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia revelasse isso. Além disso, essa informação ainda não foi confirmada. Essa turma financiava propagandistas que diziam: mulheres ucranianas, vocês são ruins, tragam as crianças da Europa para Kiev, voltem para a linha de frente. E eles davam isenção para eles, para suas famílias, para que espalhassem essas coisas horríveis na mídia. Ou seja, vamos lá pessoal, todo mundo para a linha de frente lutar. E eu recebo muito dinheiro todo mês, eu compro apartamentos e eu tenho isenção. Enquanto um cara está agora na linha de frente, outro está morrendo. Eles vivem uma vida diferente, eles na verdade alimentam a corrupção. E eu sempre digo para vocês, por que essas reformas não são necessárias? Por que todo mundo fica em silêncio sobre isso? Por que tentam me marginalizar? Porque eu levanto justamente aquelas questões que são o ponto central de tudo. E aqui eu quero me dirigir também à Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia, aproveitando o espaço, se o que eu disse for pelo menos metade verdade, então esses propagandistas, além de terem que ir para a prisão, deveriam ter todos esses recursos confiscados. Criar um fundo para os militares não me parece justo.
Essas pessoas serviam à corrupção e diziam como tudo era poderoso recebendo dinheiro. Sim, eu sabia, entende? E eu sei mais ou menos os números e os sobrenomes. Mais ainda, eu sei. Mas, mesmo assim, eu não tenho documentos nem registros. A Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia possui tudo isso e isso vai acontecer. Insisto porque será um ato de justiça importante. As pessoas devem entender como a mídia age e diferenciar as poucas pessoas honestas que falam por si mesmas. Provavelmente os dedos de uma mão serão muitos, e daqueles que recebem um papel, uma pauta e contam para vocês todo tipo de besteira nas transmissões que acabam te levando para o caixão. E para a Ucrânia? Foi a primeira vez na vida que ouvi você dizer que é preciso tirar algo de alguém. Você sempre foi contra tirar qualquer coisa de alguém. Bem, pelo que eu acompanho você, pelo seu canal, você diz, eles conseguiram isso de alguma forma. Mas não é preciso tirar, confiscar, fuzilar, matar ou perseguir. Somente de maneira legal, para a prisão, se alguém merece isso. Sim, eu... Não estou dizendo que devo ir com você e tomar o apartamento do Petrov. Legalmente, eu não estou cancelando. Ninguém está cancelando a lei, é uma lei muito rígida. Agora falamos dos que facilitaram a pilhagem na guerra e devem ser punidos. Esses bens adquiridos assim devem ser confiscados. Claro, como ocorre com corruptos, mas não pelas pessoas, nem por expropriação forçada, e sim conforme a lei. Ah, e também lembramos das mulheres e dos homens, sobre como existe essa divisão na sociedade. Mais uma vez, hoje um militar falou e disse que em breve as mulheres não terão mais motivos para respeitar seus maridos, porque eles não estão na linha de frente. E se os homens estão na linha de frente, então suas mulheres os respeitam. Ou seja, já estamos à beira da paz, já está sendo feito tudo o que é possível para que essa paz aconteça, mas ainda continuamos sentindo essa pressão por parte desses meios de comunicação. Provavelmente. Veja... Não sei de quem estão falando, não sei o sobrenome, mas posso dizer imediatamente que para uma pessoa assim, sem dúvida, a guerra é vantajosa. E uma pessoa assim, sem dúvida, está envolvida em alguma coisa. E agora vou explicar logicamente por quê. Nós estamos discutindo durante todo o programa negociações de paz, corrupção na Ucrânia, na qual estão envolvidos os principais nomes do Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia. Isso deve estar hoje na pauta de todo ucraniano que se importa com a Ucrânia, que quer viver nela, que vê o futuro nela e, em geral, o futuro do país. Aparece uma pessoa como você disse, você viu isso no ar. Depois da guerra, enfrentaremos outra crise além daquela que mencionei. Toda essa família dos chamados esquivadores, como se usa o termo atualmente, estou 90% certo que eles vão se desfazer. Não importa o que elas digam agora. Sério, por que você está tão confiante? Você não tem problemas psicológicos? Cursos? Sim, se ela está feliz que ele foi com ela e cria uma criança lá. Agora estou vendo no Instagram, todo mundo ficou, aliás, muito corajoso. Já não... Escondem mais os maridos? Com quem elas viajaram. Mas mesmo assim, a mulher vai procurar no seu marido algo pelo qual ela possa respeitá-lo, conscientemente ou não. É assim que ela vai ser. Respeitar, pois garantiu a vida da criança em Portugal. Não acredita. Não acredito. E... Lá discutem que outro cidadão ucraniano é de alguma forma diferente. Você está interessado em como a operação se chamava? MIDAS. Parece que essa operação se chamava... Você está interessada? Você destaca que Yermak não é bem-vindo na Casa Branca e aponta os culpados, entre aspas. Por que você implica com outros ucranianos? Alguém mexe com você ou sua família? Isso é dividir para governar. E essas pessoas, entende, tem só 3 séries de estudo. Ele não entende o que está fazendo. E tem interesse financeiro com 99% de probabilidade. Gente, para que vocês não caiam sob a influência de pessoas desonestas. Não vamos falar especificamente sobre essa pessoa, mas sobre pessoas que tentam influenciar vocês e convencer vocês de ideias que talvez não sejam verdadeiras. Para que vocês tenham mais acesso a informações verdadeiras, sinceras e honestas, por favor, conectem-se ao nosso canal, inscrevam-se, porque recebemos especialistas que expressam suas posições honestas e suas opiniões sinceras. Denise, muito obrigada. Inscrevam-se no canal dele. Até a próxima. Para você? Até logo.